Graça e paz, família. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para estudarmos sobre o significado bíblico de jejum. Pedimos que o Senhor nos dê graça e sabedoria no nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso colóquio bíblico e teológico de hoje é sobre o significado bíblico de jejum. Primeiro é importante entendermos qual é o conceito bíblico de jejum, ou seja, o conceito de jejum. Jejum é a abstinência parcial ou total dos alimentos com fins espirituais. Pessoas já que podem perguntar, será que é abstinência de alimentos apenas? Não. Também pode ser abstinência de outras coisas, como o caso de canais de televisão, de coisas que você mais gosta, que não seja isso. Mas a minha maior preocupação hoje é tratar apenas de abstinência parcial de alimentos ou às vezes de horários, mas com fins espirituais. E também é preciso, a partir dessa definição, entender que jejum tem que ter propósito, razão pela qual falamos com fins espirituais, tem que ter finalidade, não é fazer apenas por fazer. Também é preciso entender que é uma prática que já vem desde o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, o jejum era feito, mas não é exclusivo ao Antigo Testamento, é também feito o jejum no Novo Testamento, ou seja, temos registros no Novo Testamento do jejum. E o próprio Jesus foi um exemplo de alguém que jejuou durante 40 dias e 40 noites. Quais são os tipos de jejum que são conhecidos ou que são fundamentais, básicos? Existe o jejum parcial, que é a abstenção de um determinado tipo de alimento, enquanto os outros são consumidos. Mas também pode ser a abstenção de um determinado horário, você consome, se você consome por dia tem 3 refeições, você abstém-se uma das refeições ou as 2 refeições e consome outras. Também jejum tem jejum total. Jejum total é a abstenção de todos os alimentos excepto os líquidos. Cresce que Jesus quis dizer, tenha feito este jejum, neste caso total. Alguns creem que Jesus bebeu água. Como não temos base aqui para poder fundamentar na Bíblia que está aqui escrito que bebeu água, não podemos dizer que de fato aconteceu, mas também não podemos dizer que não aconteceu. A única coisa que podemos dizer aqui que posso avançar é que Jesus, o jejum que fez, chama-se total. Também tem o jejum absoluto. O jejum absoluto é a abstenção de todo o alimento, incluindo água, como ordenou Esther aos judeus. Geralmente esse jejum é feito com duração máxima de 3 dias. Alguns passam de 3 para 4, 5, outros vão fazer até 2, mas a duração equilibrada de 3 dias. Cresce também que o apóstolo Paulo tenha feito este jejum após a sua conversão. Qual é o sentido bíblico de jejum? O jejum serve para nos humilhar diante de Deus. O significado de jejum, numa primeira fase, é de humildade, uma atitude de humildade diante de Deus. É a demonstração externa de um genuíno arrependimento e atitude de coração. Arrependimento, mudança da mente, de sentimentos, de emoções. Arrependimento é olhar para Deus e reconhecer os seus erros e pedir que Deus possa te renovar, te reconstruir e continuar a avançar em direção a Ele. E é uma atitude de coração. Agora, é preciso perceber aqui que o jejum em si não significa necessariamente arrependimento, mas é uma atitude que demonstra, ou que devia demonstrar, que devia demonstrar humildade e arrependimento, ou seja, é uma ação externa que demonstra o que está acontecendo no nosso coração. Em Isaías 58, ou seja, 7, Deus descreve aquilo que é o jejum que lhe agrada, o que significa que se não comeres enquanto não és capaz de exercitar ou praticar o que Deus diz pela boca de Isaías, então é melhor não jejuar, porque o jejum não é só fazer por fazer e também não é uma aventura. Quando jejuar? Geralmente o jejum é usado para situações difíceis, para situações
que você de fato precise mais do que nunca de uma intervenção intensa de Deus. Isso não significa que nos nossos dias, ou seja, no nosso dia a dia, não precisamos de intervenção de Deus. Precisamos sempre mais do que nunca. O que nós estamos a querer dizer, em situações difíceis, geralmente se proclama o jejum como uma das armas que pode nos ajudar na luta pode ser contra o inimigo, mas também na busca do que nós estamos pedindo, estamos precisando. Nas Escrituras, entendemos que o jejum foi apregoado em várias situações, nomeadamente situações de calamidade pública, de aflições da igreja, pelas aflições alheias, pelas aflições pessoais e para expulsar a caixa de demônios. E hoje também pode ser apregoado o jejum, pode ser individual ou coletivo, em prol dessas calamidades que nós temos. No nosso país estamos diante de situação de calamidade pública, mas no mundo todo estamos diante de uma pandemia global, Covid-19, que é um problema muito sério para todos. Então, pode também se apregoar o jejum para poder pedir socorro diante de Deus nessa situação. E também aflições da igreja. Muitas igrejas fecharam, algumas, graças a Deus, estão abrindo, porque já reúnem alguns requisitos, mas outras ainda não. E mesmo as que estão abertas também com limitações. Pode-se orar para que a situação venha melhorar. Também pelas aflições pessoais. Agora estamos numa situação em que há muito desemprego a nível mundial e tem se aumentado esse número, não deixe, e também a fome por conta do desemprego vai crescendo, vai se desenvolvendo ainda mais do que já é. Então, é um momento de apresentar as aflições pessoais diante de Deus mais do que nunca, pedindo sua intervenção. E o jejum pode ser muito pertinente para isso. O jejum deve ser acompanhado de orações, de confissões de pecados, de atitude de humildade, e outro item não colocado aqui é do estudo da palavra de Deus. É preciso entendermos que jejum sem oração é dieta, jejum sem oração é fazer uma dieta de emagrecimento. E também confissões de pecados. Confissões de pecado é o nosso respirar. Nós sabemos que todos pecamos e quem diz que não tem pecado é mentiroso. Por isso, nós devemos sempre confessar pecados. E também é preciso que seja feita com uma atitude de humildade. Nós estamos ali para mostrar o quão nós somos espirituais, mas nos humilhamos diante de Deus. E também outro item é estudo da palavra de Deus. É preciso que façamos jejum com uma mente voltada na palavra, onde Deus vai falar conosco, vai nos ensinar através da sua palavra, onde Deus vai nos direcionar através da sua palavra e também vai nos mostrar as diretrizes ou seja, o caminho que devemos seguir e orientações através da sua palavra. Atenção, o jejum não deve ser feito para exibição. Queridos, nós estamos em competição. É preciso entendermos que o jejum deve ser feito não como atitude de exibição, mas com humildade de coração, com sinceridade de coração. É preciso entender que o jejum não é feito para mostrar às pessoas, é feito para Deus. Então, não é também para medir a espiritualidade de pessoas, para ver quem é mais espiritual em detrimento do outro, quem vai fazer os 3, 5, os 10 dias, quem vai fazer mais tempo do que isso, quem vai fazer os 21. Não é para medir, não é para competir, não é para ver quem é mais espiritual do que o outro, não é um medidor de espiritualidade de ninguém. Não, nós fazemos para Deus. E quando o jejum é mal feito, por exemplo, quando nós fazemos jejum com fins exibicionistas, claramente que é um jejum mal feito e com outras intenções. Então, se fazemos esse jejum mal feito, claramente que Deus o rejeita. Às vezes há pessoas que fazem jejum para amaldiçoar outras pessoas, para que Deus possa vingar-se de outras pessoas. Claramente Deus não vai fazer isso. E esse jejum, tenha certeza que não vai ser ouvido, ou seja, não vai ser respondido, porque Deus quer que nós possamos amar os outros, até mesmo os nossos inimigos. E claro, há promessas ligadas ao jejum, no sentido de que se você estiver a orar, estiver a buscar a Deus durante o jejum, Deus ele responde. Essa promessa de Mateus 7 não é num contexto de jejum, mas estamos a dizer que se você faz essa oração num contexto que não é de jejum, quanto mais se estiver de jejum. Mas veja, é preciso que todos aqueles requisitos sejam seguidos de humildade de coração. Isaías 58, 6 e 7 mostra que para Deus o jejum se torna válido quando acompanhado de obras de amor pelo próximo,
arrependimentos e de uma conduta reta diante dele. É preciso que haja prática de boas obras, é preciso que haja o amor pelo próximo, é preciso que haja arrependimento e uma conduta reta diante de Deus. Esses itens, ou essas bases, poderão nos ajudar a fazer um jejum aceitável diante de Deus. Que Deus possa abençoar. Até a próxima oportunidade que Deus nos der para termos nosso colóquio bíblico e teológico. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade dada para poder refletir sobre o jejum e sobre o seu significado. Pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a fazer esse jejum com essa consciência e para a sua glória. Oramos, Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve, no nome de Jesus. Amém.